Para você, nosso amigo que está em casa, sejam bem-vindos a mais um podcast Bastidores do Mercado. Eu sou o Vitor Crestani e esse aqui é o Luiz. Sejam bem-vindos mais uma vez. Luiz, sobre o que nós vamos conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os dois veículos principais que o investidor pode estar analisando na hora de entrar em uma operação imobiliária mais estruturada. A SCP ou o próprio fundo de investimento imobiliário, né? Claro que existem diferentes níveis, né, dentro de uma estrutura de FII, mas hoje a gente vai abordar as duas para a gente entender qual são os benefícios, quais são os prós e os contras de cada operação, se tem diferentes estruturas de garantia, de segurança, governança, etc. Boa. E quando você fala veículos, né? A gente tem um balizador aí, equalizar os termos com quem está nos ouvindo. Basicamente, a gente, quando fala veículo, está falando da estrutura do negócio. Sim. E da maneira que você está vinculado a esse negócio. Ou seja, o contrato efetivamente. Ok, quero entrar nessa operação. Qual que é o tipo de contrato que eu vou ter? É isso que vai variar? É isso que você quer dizer como veículo? Sim, exatamente. Mesma coisa de por exemplo, uma ação na bolsa, né? O veículo é no mercado da B3. Esse é o veículo. Então, o veículo que o investidor hoje ele pode estar analisando para entrar numa operação imobiliária, ele pode variar também, né? Existem diferentes veículos que o investidor pode analisar para entrar e tem certos veículos que não são tão bons para o investidor. Atrativos, né? Veículos como uma SPE, se você entra numa SPE, por exemplo, né? A gente vai entrar em mais detalhes em relação a isso, mas o que eu quero abordar aqui é, primeiro, como que a cota real faz, né? Quais veículos que a gente utiliza, os prós e os contras de cada um deles e também como o investidor ele pode evitar dor de cabeça. Dor de cabeça, exatamente. Então, vamos começar por aí. Você quer começar por onde? Vamos lá. Vamos começar pela estrutura da cota real, né? Hoje, o que a gente faz? A gente compra terreno para fazer permuta física. Então, explica um pouquinho para nós o que é essa permuta física. Como é que funciona na prática isso? Vamos lá. Adquirir um terreno para fazer uma permuta com a incorporadora, em última instância, é comprar um ativo de um valor X para permutar. O que é isso? É trocar por ativos de valor Y, naturalmente maior, para que daqui a um tempo eu tenha acesso a esses recursos maiores. Então, em última instância, o dono do terreno ele também é investidor da operação, porque ele está entrando com um ativo que vale X, com o objetivo de sair com Y, né? Então, vamos montar esse cenário, né, para ficar mais concreto na cabeça do investidor. Pensa no incorporador que achou um terreno muito bom, localização excelente, potencial construtivo bom, os números do projeto fecham, mas o dono do terreno ele quer receber em dinheiro e não em unidades. E o incorporador ele não quer ou não pode imobilizar esse caixa agora para comprar esse terreno. E aí que entra a cota real. Perfeito. Então, a solução que a cota real mais resolve no mercado é justamente essa. Na vida de um incorporador, o core business dessa atividade da incorporação, ela é investimento em obra. Sim. Quando ela entra num novo terreno, adquirindo o terreno, o fluxo de caixa dessa incorporadora começa com uma exposição no momento zero desse empreendimento extremamente alta. Sim. Então, a maioria das incorporadoras prefere permutar o terreno, porque alivia o fluxo de caixa deste empreendimento especificamente. Porém, alguns e vários donos de terreno, principalmente em mercados bastante maduros, não querem permutar o seu terreno. Quais são os principais motivos que essa turma não quer permutar os terrenos? Talvez ele já tenha feito uma permuta que não deu certo, talvez ele tenha uma idade avançada e não quer esperar o tempo da permuta. Já tivemos na cota real e na minha própria incorporadora negociações onde eu, conversando com o proprietário do terreno, eu ofertei para ele 90 milhões de reais em permuta ou 20 milhões de reais em dinheiro. E ele prefere os 20 milhões de reais em dinheiro.
Por quê? Porque os 90 milhões de reais em permuta, para ele, está muito distante. Ele já tinha uma idade avançada, não faz sentido ele esperar. Outra situação que pode acontecer também é que proprietários de terrenos que tem uma família com muito patrimônio, muito poder aquisitivo e não tem dificuldade de manter esse bem, normalmente eles preferem fazer venda do ativo para não ficar vinculando o patrimônio deles com operações de risco onde terceiros são os administradores dessa operação. Então, o problema principal que a Cota Real resolve é esse. Ela adquire o terreno desses proprietários que não querem permutar, para que então a gente consiga permutar esse terreno com incorporadoras, para aliviar o fluxo de caixa. E aí existem 2 tipos de permuta. Existe a permuta financeira, basicamente 2 tipos, né? A permuta financeira, onde você troca por resultado do empreendimento. Você vira sócio da incorporadora. Basicamente isso, um sócio financeiro da incorporadora. Você recebe lá na última linha. Você recebe na última linha, né? Então, só que tem algumas verbas da incorporadora que não são descontadas. Então, por exemplo, o custo de obra não é descontado da tua participação. Entendi. Porque o teu resultado como dono do terreno numa permuta financeira, ele é líquido e certo. Ele já é fechado. Então, por exemplo, se eu faço uma permuta contigo por 20 milhões, por exemplo, uma permuta financeira de 20 milhões, a gente vai ter alguns descontos específicos. Sim. Vai descontar as comissões que vão ser pagas, os impostos que têm que ser pagos, as despesas comerciais que eventualmente pode ter além da comissão, eventualmente o marketing. Por exemplo, toda vez que a incorporadora investe em marketing, é bom para o resultado da incorporadora e para o resultado do dono do terreno. Então, normalmente é compartilhado o custo desse investimento em despesas comerciais. E após isso, então, é distribuído o resultado no percentual para o dono do terreno. As outras verbas de custo, que é custo de obra, custo de outorga onerosa, licenciamento, projetos, administração da obra, fica a cargo da incorporadora. Então, normalmente na permuta financeira é assim que ocorre: vendeu uma unidade. Essa unidade tem custo de R$800 mil, por exemplo. Tira os descontos iniciais, passa a parte do incorporador, a parte do dono do terreno, os demais descontos do incorporador, e ele tem o resultado dele. Não vendeu nenhuma unidade, então não recebe nenhum resultado financeiro. Então, de fato, na permuta financeira, o dono do terreno ele não chega a receber as unidades. Ele só fica aguardando o resultado financeiro e o processamento da atividade da incorporação, a venda das unidades, os distratos, tudo mais, é processado pela incorporadora. Vantagens desse tipo de permuta, né? Dá menos trabalho, por exemplo. Né? Então, eu sou um dono de terreno que eu tenho outra atividade principal e eu quero só permutar e não preciso ficar me envolvendo nas vendas ou ter contato com corretores, negociações e tudo mais. Então, é um tipo de permuta que para esses casos encaixa muito bem. Desvantagens: perde o controle. Então, quem controla... Claro que existe uma política de preços, né? Uma política comercial e de condições de pagamento no empreendimento, mas quem controla toda essa operação é a própria incorporadora. Então, se a incorporadora quiser segurar as unidades e não vender, por exemplo, o permutante não recebe também. Ele fica à mercê disso aí. A não ser que o contrato tenha sido feito de uma forma que ele garanta pelo menos um resultado mínimo mensal. Mas é diferente de você ter um desempenho agressivo em vendas, por exemplo, ou ter o controle dessa operação. A permuta financeira, ela basicamente tem essas restrições em relação a esse modelo. Por quê? Porque você tem menos trabalho, mas também tem bem menos controle. Então, ela serve para pessoas que não vivem o mercado imobiliário. Né? Sim. Na Cota Real, a gente opta por outro tipo, que é a permuta física. Na permuta física, nós temos mais controle a respeito daquele patrimônio que nos diz respeito. Então, compramos um terreno, por exemplo, por R$20 milhões, permutamos esse terreno por R$60 milhões. Agora eu tenho R$60 milhões em unidades naquele empreendimento, referente à permuta que nós fizemos, para poder vender a mercado. Só que essas unidades são nossas. Então, quem determina a velocidade de vendas dela, claro que é o mercado, mas não fica impeditivo do querer da incorporadora. Dá um exemplo. Normalmente, quando a incorporadora já vendeu uma boa parte,
e ela está com a obra já meio que encaminhada, ela começa a elevar o preço de uma maneira a segurar algumas unidades para poder ter um resultado maior da metade da obra para frente. Isso para o permutante em permuta financeira não é interessante. Porque o valor dele está fechado já. O valor dele está fechado e aí ele fica esperando esse resultado vir. Então tem o custo de oportunidade, que se esse dinheiro tivesse na mão dele, ele poderia fazer um novo negócio e aí sim, quem sabe, fazer uma nova multiplicação patrimonial. Já no caso do permutante físico, ele já não tem tanto esse problema. Por quê? Porque ele tem mais liberdade em relação à negociação. Então, se tem um cliente que paga à vista, ele pode vender à vista. Tem um cliente que quer pagar em 60, ele pode vender em 60. Ele não fica à mercê exclusivamente de uma tabela única. Claro que ele respeita principalmente uma política de preço, porque nós, como permutantes, também não vamos vender unidades abaixo do preço que a incorporadora está vendendo. Uma, porque não é interessante para as duas partes, e normalmente isso está acordado em contrato entre as partes, né? Compensação, você tem mais liberdade de negociação desse patrimônio. E em qual momento do ciclo que o permutante que fez a permuta física recebe essas unidades? O permutante, ele já é detentor do direito a respeito das suas unidades a partir do momento que ele fecha o contrato de permuta. Tá, aquilo ali ele já tem um ativo que ele pode negociar. Ele já tem, exatamente, ele já tem um direito a receber, né? Então, a partir do momento que você tem um direito sobre algo, isso se torna um ativo. E é claro que dependendo da maturação desse ativo, ele se torna mais interessante ou menos interessante para a negociação. Terrenos, vamos lá, apartamentos sem licença ainda, ou sem registro de incorporação, são mais interessantes do que apartamentos com registro de incorporação? Não, não são. Mas esse tipo de maturação sobre o seu ativo é que vai trazendo valor intrínseco a ele. Entendi. Então, mas o direito a respeito dessas unidades futuras, ela inicia no contrato de permuta. Acontece que são projeções de unidades, não são unidades futuras. Essas unidades ainda não existem. Pela legislação da incorporação no país, que é regido pela Lei 4591, que é a lei da incorporação, ela diz que a unidade passa a existir como unidade a partir do momento do registro da incorporação. A partir dali, nós saímos do status de projeto terreno com projeto aprovado e passamos para o status de unidades residenciais, multifamiliar, né, de um empreendimento multifamiliar, a ser construído. Então, o registro de incorporação é o momento onde ele converte o potencial de unidade para unidade. E é nesse momento que o investidor da cota real e a cota real como permutante, ele assume os direitos sobre a sua unidade. Então, se eu sou um investidor e quero resgatar o meu resultado em unidade, naquele momento eu já posso ser liquidado da operação. A minha unidade vai ser construída ainda, sim, mas assim como ela vai ser construída, ela também vai ser valorizada. Tem todo um ciclo para se percorrer ainda de condições de pagamento. Mas nesse caso, se eu quiser vender essa unidade e receber ela em dinheiro, né? Agora, se eu quero receber ela como unidade, naquele momento eu já tenho a liquidação. Agora, como a gente estrutura essas operações juridicamente, né? Aqui que entra a escolha do veículo, né? Se vamos falar da SCP ou do próprio FII também. Eles são um pouco diferentes, né, do que parecem. No fundo, eles buscam ter a mesma segurança, ou garantia, só vai mudar algumas coisinhas importantes em relação à governança, a controle e tudo mais, né? Flexibilidade. Então, vamos abordar a SCP na permuta física, né? Como é que é essa mecânica real? É um veículo que a gente iniciou, né, a empresa. É um veículo que ele pode ser usado com mais frequência nas operações menores também, porque é um contrato privado entre sócios, então é um pouco mais maleável, né? Perfeito. Você pode ditar as regras desse contrato, por exemplo. E já num FII, não, você fica amarrado a um regulamento que deve ser aprovado perante CVM também, então tem certas regras que você tem que seguir, né, dentro do modelo de um FII. Mas vamos entrar nos detalhes da SCP dentro do âmbito da cota real. Explica
para nós, o papel da cota real na SCP? Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que esses veículos eles têm a intenção de organizar o capital para adquirir um ativo que esses capitais isolados não adquiririam. Sim. Então, hoje um investidor de R$500 mil, ele não consegue comprar a rentabilidade de um negócio de R$20 milhões. Um parâmetro importante para a gente entender aqui, que serve como premissa de negócio para essa organização do capital, é o seguinte: um terreno de R$1 milhão, para eu fazer R$3 milhões de permuta nele, é difícil encontrar. Um terreno de R$10 milhões para eu fazer R$30 milhões de permuta, que é a mesma proporção, é muito mais possível de fazer acontecer. Um terreno de R$100 milhões para R$300 milhões de permuta, é muito provável que eu venha fazer pelo menos isso. Tem que fazer até mais. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que não é proporcional o retorno em relação ao volume do investimento. Quanto maior o volume do investimento, maior tende a ser o descolamento do retorno. Então, a gente consegue ter retornos maiores com volumes maiores. E é por isso que R$500 mil ou R$1 milhão não compra o resultado de uma operação de 20, 30 milhões de reais. Então, só que quantos investidores hoje estão dispostos a comprar investimentos de 20, 30, 40, 50 milhões de reais como a cota real já fez? Pouquíssimos, você conta numa mão. Agora, surge em função disso a necessidade de ter uma estrutura que organize esse capital para que ele tenha poder de compra de altos valores, para conseguir comprar altas margens e poder permitir que o investidor, mesmo não sendo de todo esse volume, consiga surfar uma estrutura regulamentada e um resultado de uma operação estruturada que não estava disponível para investidores de R$500 mil. Sim. Então, é por isso que surge a necessidade da estruturação dessa estrutura. Então, a estrutura da SCP, ela é uma sociedade em conta de participação. É isso que a SCP significa. E ela tem duas figuras principais nesse relacionamento comercial. Uma delas é a sócia ostensiva, que é aquela que surge à frente do negócio como responsável técnica, como responsável civil, criminalmente, em todas as esferas jurídicas pelo negócio. E nós temos a sócia participante ou sócia oculta, recebem o mesmo nome, que é aquele sócio investidor que coloca dinheiro numa operação, ele é sócio deste negócio, mas ele não está figurando como personalidade jurídica. Ele não é uma pessoa dentro dessa personalidade jurídica. Ele não aparece em nenhum lugar publicamente. Não aparece. Diferente de uma SPE, por exemplo, ou de uma limitada, né, que pode ser uma SPE limitada também, né, de uma empresa normal, onde você é corresponsável. Porque é diferente quando você é sócio de uma empresa e tem um administrador que é outra pessoa e não você. Você, como sócio dessa empresa, sem ser em conta de participação, estando lá na cadeira da frente, vamos dizer assim, você é corresponsável em todas as esferas jurídicas sobre essa operação. Inclusive, financeiramente, você vai ter que responder. Ah, não, mas eu tinha um contrato com aquela pessoa, estou aqui dentro da SPE e no nosso contrato, o responsável por fazer era ele. Nós temos que entender que o contrato firmado, o contrato particular firmado entre as partes não pode legislar mais do que uma lei. Então, se eu tenho a lei dizendo que numa SPE todos os sócios são responsáveis, eu não posso firmar um contrato particular dizendo o oposto, porque não tem força sobre a lei. Agora, a lei da SCP, ela diz exatamente isso, que uma das partes é a responsável por essa esfera operacional e a outra parte tem ele é um participante em algo pontual, que é o investimento. Então, a estrutura da SCP ela foi criada para isso,
para que as partes, nos termos delas, limitadas a essa questão que a lei define, onde uma é a operadora e a outra é a investidora, eles colocam de maneira restrita os seus esforços ao que lhe cabe nesse contrato particular que foi firmado. Então, na verdade, acaba sendo bastante simples fazer a SCP, pois são termos que uma parte lida com a outra, né? Então, a gente costuma usar a SCP para operações menores. O que são operações menores? Operações onde o investimento global da cota real vai até 10 milhões de reais e normalmente se resolve isso com poucos investidores, um grupo muito seleto, muito pequeno. A estrutura ideal utilizada para isso é a SCP. Por quê? Porque o custo é menor, né? O nível de customização é maior. Então, imagine um negócio de 10 milhões de reais com apenas 5 investidores. Qual que é um instrumento ideal para isso? É uma SCP. Por quê? Porque montar um fundo vai dar um custo muito grande para essa operação, né? Vai dar um nível de regulamento, uma formalização de regulamento que para 5 pessoas não é tão necessário. É algo que você consegue resolver numa reunião e não numa assembleia, por exemplo. Para o próprio investidor, às vezes é melhor, né? Na cabeça do investidor, ele tem um pouco mais de controle. Ele tem mais proximidade com a sócia ostensiva, que é a controladora. Então, ele está mais próximo, pode ser mais customizado para ele, ele tem menos participantes desse negócio com ele. Então, são operações mais exclusivas. Por quê? Porque na SCP também não pode ser feito uma oferta pública. Isso é muito importante. Sim. Em SCP, não existe regulamentação suficiente para que a oferta desse investimento seja pública. Então, você não vai ver a cota real ofertando SCP, né? Prometendo rentabilidade, a estrutura de garantias. Por quê? Porque isso configura uma oferta pública e a SCP não foi feita para isso. Ela foi feita para sócios em número pequeno, para uma operação customizada para eles, em volume pequeno. Então, o regulatório dessa operação é diferente. Agora, é possível fazer uma oferta pública de valores pequenos? Sim, é possível, pela CVM 88, que é uma diretriz da CVM, né? um regulatório da CVM, que é possível fazer oferta pública também de ofertas pequenas, que eventualmente pode ser uma SCP também, como a cota real já fez, né? E tem isso no modelo também. E aí você regulamenta a oferta, que é diferente de definir a estrutura. Então, você Sim. tem a oferta regulamentada pela CVM e uma estrutura compatível com aquele objetivo específico daquela operação. Já no caso de um fundo de investimento, nós temos tanto a estrutura regulamentada pela CVM, quanto a oferta regulamentada pela CVM. No caso da SCP, nós temos a oferta regulamentada pela CVM e a estrutura regulamentada pelo Código Civil brasileiro, porque é o Código Civil quem define a estrutura da SCP, todo o regramento que ela vai seguir. Mas aí o investidor ele tem que confiar muito no gestor, né? Na sócio ostensiva. Ele tem que ter uma confiança muito maior, porque não tem nenhum outro... Porque dentro do FII existe um condomínio fechado e uma governança principal de 3 players, que é o administrador, o gestor e o consultor especializado. O administrador fiduciário ele é responsável pela custódia desses ativos dentro do FII e obrigação legal a zelar pelo acionista. Sim. Não é, por exemplo, quando a gente constitui um FII, está lá, um dos custos mensais que o FII tem é o FII mensal do administrador. Sim. Ele presta um serviço. Ele presta serviço, mas ele presta serviço não é para a cota real, são para os acionistas. Isso. Então, isso é bem importante definir, porque é uma camada de governança muito importante do investidor entender, porque mesmo se há uma operação da cota real que a gente cria e tem lá o administrador, tem o gestor, o administrador não está ali para
cuidar dos interesses da cota real. E sim dos acionistas. E sim dos acionistas. Exatamente. A cota real é um dos acionistas, sim. Mas é no âmbito geral, né? Então, ele vai cuidar dos interesses de todos. Ele não prioriza um ou outro, né? Os conceitos da governança, eles surgiram exatamente para isso. Para que, seja grande ou seja pequeno, o acionista, o detentor de uma participação, ele tenha os seus interesses preservados, né? Que eles possam ser trabalhados diante de toda essa sociedade. Então, em tese, a democracia funciona assim também. Sim. Nós temos os 3 poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nenhum pode mandar mais do que o outro e precisa dos 3 para fazer as coisas acontecer, uma lei nova. Então, isso é um conceito de governança, uma estrutura de governança. Trazendo isso para a realidade de um fundo de investimento, nós temos a consultora, que é a cota real, posicionada como especialista da tese do investimento, a administradora e a gestora, que são 3 partes que uma não faz nada sem a outra autorizar. Então, na verdade, isso... E tem um regulamento regindo tudo, né? E existe um regulamento regindo toda a operação, definindo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E as 3 partes respondem civil e criminalmente se não seguirem aquele regulamento. Porque pode ser feito um crime financeiro, por exemplo, alguma estrutura, isso, né? A CVM pode ser acionada se houver qualquer irregularidade, né? Isso. E a CVM não depende de entrar com um processo judiciário para te dar uma multa, por exemplo. Ela é uma autarquia que ela tem autorização para te multar. Olhou a coisa errada, toma multa. Então, primeiro ela tem multa, depois você vai lá... Como é que é? Primeiro ela dá o soco, depois pergunta... Isso. Desculpa, né? Então, beleza. Então, vamos rever essa multa aqui. Então, mas ao mesmo tempo, a estrutura de fundo de investimento imobiliário, ele tem uma característica, né, de tornar a operação mais burocrática. Então, são mais processos. Por quê? Mais cara, mais custosa também. É uma operação mais custosa, né? É mais robusta, é mais custosa, porque ela exige um prazo maior também para que cada procedimento seja feito. Por quê? Porque ela precisa passar pela mão da gestora, da consultora, da administradora, da própria CVM, aí o investidor avalia. Então, tem um bate-volta muito grande. Ele tem um nível de proximidade da gestão menor do que na SCP. Então, ela não consegue ser customizada, não existe condições de pagamento, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante que difere as 2 estruturas. Sim. É possível fazer parcelamento do investimento numa situação de fundo de investimento? Não. O que você consegue fazer é uma programação de aporte. Mas não existe um fundo ilíquido, né, onde o mercado de capitais é um mercado líquido, né? Eu tenho um investimento de X, então não faço não existe um título parcelado. O que existe, eu posso fazer uma programação de aportes. Mas se eu não aportar, não é que eu estou inadimplente, mas não existe o seu aporte, você não vai ser remunerado por isso. Você não tem um ativo daquele tamanho que acha que adquiriu. Sim. Então é diferente de uma SCP. Se você adquire R$500 mil parcelados em 36 vezes, você tem um ativo de R$500 mil parcelados em 36 vezes. Agora, se você tem no fundo de investimento um ativo de R$500 mil com 5 programações de aportes e você fez uma só, você tem um ativo de R$100 mil. Sim. Então, essa é uma diferença fundamental entre as 2 estruturas para condições de pagamento, flexibilidade de negociação, porque numa estrutura mais robusta, onde envolve muitos mais cotistas, dezenas e centenas de cotistas, você não consegue ter uma negociação customizada para você. Tem um outro aspecto também importante da estrutura de um FII, é que, mesmo sendo uma oferta privada, ele tem um aspecto de liquidez potencial também, que existe um mercado secundário que pode ser trabalhado. Então, se o fundo ele for, a gente chama, né, tem a CETIP, né? Se o fundo for CETIPado, você consegue negociar a sua cota no mercado secundário antes do projeto terminar, né? Antes de um registro de incorporação, por exemplo. Isso é uma janela de saída que a SCP também tem, porém é um pouco menos vista, né? Menos atrativa. Né? Tem um mercado menor. Quando você tem uma cota de um fundo, você tem um ativo que ele
você tem o mercado inteiro, né, à disposição de você. Perfeito. Então, se você tem um nível de acesso e de distribuição maior, você tem uma liquidez um pouco mais avançada. Isso, na cabeça do investidor, pode ser um ponto também de segurança maior, né? Normalmente eu costumo dizer o seguinte, Luiz, que vamos imaginar duas situações. Na situação 1, você tem um apartamento, um futuro apartamento, que ainda não possui registro de incorporação, e esse futuro apartamento vai vir a performar um valor X, por exemplo. Né? Quantas pessoas estão dispostas a comprar esse apartamento de você antes da incorporação? Tá? Sim. Primeiro, a pessoa tem que confiar na incorporadora. Segundo, você tem que dar condição de pagamento para ela. Terceiro, ela tem que querer comprar nessa região, nesse bairro, nessa região, nessa né? tipologia. Nessa tipologia, ela olha o produto especificamente. Quarto, ela tem que estar disposta a assumir basicamente as condições que você assumiu. Se você tem garantia, se você não tem garantia, né? Porque vai ser uma cessão do seu contrato. Você detém um ativo meio que precário, né? Mas é um ativo para passar para outra pessoa. Então, qual que é o teu market share que poderia absorver esse ativo? Ele é, sei lá, 1.000 pessoas. Okay? Agora vamos para a situação 2. Você detém um ativo que se chama cotas de um fundo de investimento regulamentado pela CVM, CETIPado. Ele é aberto a mercado. Você detém um ativo regulamentado pelo mercado financeiro, que tem uma projeção de resultado, assim como o apartamento na planta tem, né? Onde você vai ter a conversão do seu ativo, eventualmente no apartamento ou em resultado financeiro. A questão é, qual que é o market share que está disposto a comprar esse ativo? Ele é muito maior. Por quê? Porque você começa a atingir mesas que olham muito mais a estrutura do que o produto. Existem muito mais mesas exigentes em estrutura de investimento do que em produto especificamente. Porque produto você está restrito àquela incorporadora, você está restrito àquela região, está restrito àquela tipologia e àquelas condições que você fechou. Ponto. Agora, quando você vende estrutura, você tem fundo de investimento, você tem CVM, você tem CETIP e um investimento que está em regulamento tem um alvo específico tal. Sim. Então, é muito mais estrutura e torna esse investimento para repasse, vamos chamar assim, mas na verdade quando você vende esse ativo no mercado secundário, muito mais interessante do que em relação ao primeiro. Quantas pessoas tem disponível para comprar um ativo como esse? Se lá na primeira opção tinha 1.000, aqui tem pelo menos 10.000, por exemplo. Sim. Porque a gente percebe que é um ativo muito mais atrativo. Mas FII tem custos que a SP não tem. Então, nós temos taxa de administração, taxa de gestão, custo de editoria, custos de abertura do fundo, né? De criar o regulamento, né? Os custos dos advogados. Custo de emissão de oferta. Custo de distribuição de oferta dessas cotas também. Então, numa operação pequena, isso corrói muito o retorno. Então, é por isso que operações menores a gente muitas vezes não consegue abrir um fundo. Você vai ter um custo de 500, 1 milhão, 1,5 milhão só para fazer essa operação rodar dentro de um FII. Então, e outra coisa importante também é que um FII ele é um condomínio de investidores. Então, as decisões relevantes dentro de um fundo, seja... Vou criar um caso específico, uma liquidação do ativo, por exemplo. Você tem que passar pela Assembleia de Cotistas. Já na SCP, não. O sócio ostensivo tem Quem o poder decide, para isso. Entendeu? Então, você troca agilidade por governança. Sim. Então, isso é um ponto também de análise para o investidor, de entender, eu quero ter mais agilidade ou quero ter mais governança? Sim. Eu confio mais no ostensivo ou confio mais na estrutura? Né? Então, são 2 pontos que entram na avaliação. E
Eu acho que é importante a gente dizer aqui também que, independente do que foi contratado na SCP, né, no contrato dos dois, ou do que foi acordado em relação ao regulamento do fundo, foi dado o aceite ao regulamento do fundo, mais importante do que as obrigações, nós vamos falar das garantias. Sim. Porque obrigação e garantia são coisas diferentes. A obrigação é direito e dever. Eu tenho direito a isso e você tem o dever daquilo, por exemplo. Agora, você me dar uma garantia para que isso aconteça ou não é uma outra disciplina, que eventualmente ela é esquecida de ser tratada nos negócios. Eu vejo muito investidor comprando apartamento na planta que, mesmo que tenha patrimônio de afetação, mesmo que tenha registro de incorporação, tudo isso se encaixa na esfera dos deveres, né? Mas não das garantias. Será que essa incorporadora colocou um objeto de lastro, que caso dê tudo errado, a gente pode liquidar esse objeto de lastro, essa garantia, para poder ressarcir as pessoas? Então, são disciplinas diferentes. No caso da cota real, em ambas as operações, tanto na SCP quanto em fundo de investimento, sempre tem objeto de lastro. E normalmente em mais de uma camada. Isso quer dizer o quê? A gente tem um terreno mais um seguro, ou a gente tem o terreno mais o sócio, ou patrimônio da cota real mais o terreno. Então, sempre tem mais de uma camada de garantias, além de, claro, toda a obrigação que foi contratada no investimento. E a rentabilidade do FII comparada à rentabilidade de uma SCP, no âmbito da cota real, né? Falando da cota real. Ela é parecida? Explica um pouquinho para a gente. Normalmente, as operações de SCP, elas remuneram um pouco mais. Porque tem menos custos, né? Tem menos custos, né? Consegue repassar para o investidor um retorno um pouco maior, né? Então, toda essa estrutura gera mais governança. Em alguns aspectos, pode gerar mais burocracia, mas também pode gerar uma sensação de segurança maior, mas ela custa mais. Potencial de liquidez maior também, né? Tem um potencial de liquidez maior e custa mais, né? Agora, e aí, consequentemente, remunera menos o investidor. Já na estrutura da SCP, ela roda com uma estrutura mais enxuta e esse resultado ele é repassado para o investidor também. Certo. E tem alguma garantia adicional que a gente costuma negociar? Sempre. Em todos os negócios, o próprio terreno ele funciona como objeto de lastro, então a cota real ela adquire esse terreno e já coloca à disposição como objeto de lastro para todo o grupo que faz parte daquele investimento específico. Então, o pior dos casos, o que acontece? Nós temos um terreno frente para o mar, em Laguna, por exemplo, ou muito bem localizado em Itajaí, em Camboriú, enfim, nos ativos que nós já detemos, né? Então, esse é a primeira camada de garantia que nós temos, o próprio ativo. Então, Vitor, mas esse ativo ele não está no meu nome. Né? O investidor pode dizer isso. Então, por que eu não estou entrando na matrícula do ativo? Porque é pior para você e para a operação não consegue acontecer. Porque a partir do momento que você entra na matrícula do ativo, tem custos de transferência de propriedade, mesmo que parcial. Só esse custo por si só já inviabilizaria toda a negociação. Imagina se eu fizesse 30 ITBIs dentro de uma matrícula específica, né? Sim. Fica inviável fazer essa negociação. Outro ponto é que o próprio investidor ficaria exposto a tudo que acontece naquela matrícula. Então, se eventualmente uma incorporadora tiver algum problema onde essa matrícula está como objeto de lastro para a incorporadora, primeiro que a incorporação nem acontece e segundo que você que está como dono da matrícula também vai responder por essa matrícula, né? Por esses problemas. Então, o imóvel ele fica como objeto de garantia para essa estrutura onde estão todos os sócios investidores. Aí sim funciona corretamente. Tá? O segundo ponto é que sempre em todas as incorporações, quando a gente faz a permuta, nós colocamos uma garantia adicional da própria incorporadora. E o que é essa garantia? Isso é muito importante, ela é sobre o valor da permuta. Porque o negócio que nós estamos fazendo com os investidores é o preço de custo do terreno. O terreno, por exemplo, custa 10 milhões de reais. E nós estamos permutando ele por 30 milhões de reais, por exemplo. Tá? O custo que nós temos que ter de garantia aqui para os proprietários, para os investidores, é de 10 milhões de reais, porque é o investimento que nós fizemos.
né? Mais as correções desse investimento e tudo mais, para ninguém perder dinheiro nesse processo. Agora, quando nós permutamos com a incorporadora, nós não estamos fazendo um negócio de 10 milhões de reais. Nós estamos fazendo um negócio de 30 milhões de reais. E as garantias que a gente exige são garantias do valor do negócio que nós estamos fazendo. Então, a incorporadora ela precisa cobrir o negócio em garantias, o negócio que ela está fazendo conosco. Vitor, vocês pegam garantia real da incorporadora? Porque existe esse mito, eventualmente até um fetiche por garantias reais, né? Mas eu trago aqui à memória até os próprios aluguéis que antigamente se pedia, fiador com 2 imóveis na mesma cidade. Né? Quem é mais antigo e trabalhava nesse mercado aí sabe que, ou já tentou alugar imóveis, alugava imóveis, sabe que essa era a pedida padrão. Você precisa de um fiador para alugar esse imóvel, você precisa de um fiador e esse fiador tem que ter 2 imóveis na cidade. Por que isso? Queria ter um lastro de liquidação. Esse outro fiador, o primeiro imóvel ele mora, o segundo imóvel seria um imóvel onde ele vai ter liquidação. Porque no Brasil não se consegue liquidar o primeiro imóvel, né? Só que isso com o tempo foi se perdendo. Por quê? Porque quem já tentou, de fato, liquidar uma garantia real, sabe como isso realmente é difícil. É um processo extenso, demorado, custa caro e às vezes a dívida não é nem tão grande assim. Sim. Então, isso no caso da permuta se repete, é a mesma história. Qual foi a solução do mercado de aluguéis? Criou o seguro fiança para o aluguel. E nós temos produto, isso é um produto financeiro, nós temos produtos financeiros tão bons para a situação de garantias contratuais quanto o seguro fiança para o aluguel. Então, você passa a ter uma terceira envolvida, que normalmente uma seguradora é maior do que uma seguradora ou resseguradora, é maior do que a cota real, maior que a incorporadora, né? Você tem um terceiro envolvido entrando nessa operação. Custa mais a operação? Custa, mas é um custo que retorna uma estrutura de garantia extremamente valiosa para essa operação que a gente faz. Para o próprio incorporador isso é bom também, né? Para o próprio incorporador. Por quê? Porque eventualmente, se ele tiver algum problema, ninguém quer que as coisas deem errado, né? Então, gera uma estrutura mais confiável para essa operação. O incorporador, seja através do seguro garantia de permuta ou do seguro término de obra, que todos os operadores de financiamento de obra exigem, né? O próprio incorporador fica com mais segurança de que ele tem um parceiro, no financiamento e 2 na garantia de que aquela obra vai terminar, né? Agora falando sobre tributação. Na SCP, como é que funciona a tributação? Hoje, na SCP, no Brasil, nós temos as seguintes regras, né? A SCP ela é uma sociedade. Sim. Né? Chama Sociedade em Conta de Participação. Então, o sócio participante e o sócio ostensivo, eles são sócios nessa operação. E apesar de poder ter um CNPJ, de ser registrada essa SCP, ela não possui personalidade jurídica. São coisas diferentes. Tá? Eventualmente, até abrir uma conta no banco, especificamente para ela, você não consegue. Você consegue abrir uma conta no banco em nome da ostensiva. Mas em nome do sócio participante você não consegue. Então você tem um CNPJ, mas não consegue abrir uma conta no banco, por exemplo. Por quê? Porque por falta da personalidade jurídica. Então, a sócio ostensiva é quem lastreia essa operação, essa nova sociedade, com a sua personalidade jurídica. E quem paga o imposto. E quem paga os impostos, né? E fica responsável por tudo isso. E quando nós vamos fazer o cascateamento das operações de venda, ou seja, nós temos o ativo que vai ser vendido a mercado, existe um imposto, no caso da incorporação, existe um imposto sobre venda. E esse imposto ele é de 5,93, salvo engano. No caso do regime especial de tributação, que é quando a incorporação opta pelo patrimônio de afetação, que é pré-requisito para todas as nossas permutas, esse imposto cai para 4%. Então, esse imposto é pago lá no momento da venda da unidade. Depois da venda da unidade, esse dinheiro ele pode ser cascateado até a personalidade, até a SCP, sem outras tributações. Tá? Nós temos agora, com a virada do ano de 2026, o advento de imposto de renda
Para o caso de SCPs, para o caso de pessoas sócias, SCP não, de pessoas sócias de empresas na pessoa física que façam retiradas acima de R$50 mil por mês. Nesse caso, nós vamos ter acima de R$50 mil por mês, né, ou 600 mil por ano, nós vamos ter um imposto de 10% se ela retirar, se ela fizer um movimento de distribuição acima desses valores mensalmente. Tá? Isso a partir do ano de 2026. Já no caso do fundo de investimento, nós temos a mesma estrutura praticamente. Só que no Brasil nós temos a isenção do imposto de renda para fundos de investimento que possuem mais de 100 cotistas. Então é possível habilitar o fundo para um benefício que existe no governo brasileiro, comprovando mais de 100 cotistas nesse fundo para que ele receba a isenção do imposto de renda. Mas só se ele for pessoa física. Somente se o investidor for na pessoa física. Se o investidor for na pessoa jurídica, através da minha holding, por exemplo, fazer um investimento dentro do fundo, eu continuo pagando imposto de renda. Tá? Show. O que a incorporadora, para a gente finalizar aqui agora, o que a incorporadora abre mão? Né? A gente está falando aqui sobre uma ferramenta poderosa para o incorporador também, que é fazer a permuta. Então, o incorporador achou um terreno bom, não quer despender do capital, mas está abrindo mão de um resultado relativamente grande para poder fazer o empreendimento. Então, o incorporador está abrindo mão de margem. Né? Então, por que existe essa oportunidade na sua visão em certos mercados? Porque isso aí, na sua visão, é um timing de maturação de mercado? É uma questão estrutural da forma como a construção civil trabalha? Existem só em certas regiões? Eu acho que é um pouco de cada, sim. Eu acho que o principal motivo é que, vamos lá, 98%, 99% das incorporadoras no país hoje preservam seu caixa para poder fazer operações com risco compartilhado. Quando você tem mais envolvidos na operação, você está compartilhando o risco. Então, vamos lá. Imagina uma incorporadora que faz uma co-incorporação. 2 incorporadores que vão fazer uma obra. Sim. Você está compartilhando o risco. São 2 caixas, 2 estratégias alinhadas, são 2 times de venda, 2 times de engenharia. E se fosse 3, e se fosse 4, se fosse um consórcio de incorporadoras? Então, a possibilidade de fazer coisas maiores com menor risco é através do compartilhamento. Quando a gente tem um empreendimento imobiliário onde há um permutante e uma incorporadora, não deixa de ser também um compartilhamento de risco. O risco é do permutante e o risco é da incorporadora. E ambas as partes são remuneradas pelo risco que estão correndo para que esse empreendimento aconteça. Quando a incorporadora adquire o terreno, o risco é 100% dela. O terreno é dela, a obra é dela, né? O financiamento é ela que vai ter que fazer. Então, o risco fica bastante concentrado. O dinheiro que ela colocou na frente, ela tem que rentabilizar? Tem que rentabilizar, tem o custo de oportunidade desse dinheiro. Então, todas as obrigações aqui são dela. Então, normalmente, quando a incorporadora busca esse tipo de posicionamento, ela quer um resultado maior, porque ela está entrando em mais risco, maior exposição de caixa e ela pretende ser mais agressiva nesse retorno. Quando a gente tem uma situação contrária, onde há um permutante e uma incorporadora, há compartilhamento de risco, ou seja, já vai aliviando a pressão sobre busca de resultado. E aí também tem o fator de menos exposição de caixa, já alivia a pressão de busca para o resultado. E no final da conta, para quem já fez estruturação de fluxo de caixa de incorporadora, consegue ver que a taxa interna de retorno de uma permuta, ou seja, a rentabilidade sobre o fluxo de caixa desse empreendimento, ela é muito maior no caso de uma permuta do que no caso de uma compra de um terreno. Mesmo quando esse resultado ele acaba sendo dilatado em função de comprei um terreno, vou ter 35% de EBITDA, por exemplo, na incorporação. Ou permutei o terreno, mesmo terreno, só que acabei pagando mais na permuta, só que ela para frente, não saiu do meu bolso, e vou ter 25% de EBITDA nessa operação. Então,
o EBITDA, mesmo estando dilatado em relação à aquisição, vai proporcionar taxa interna de retorno, que é um outro indicador que vai olhar o fluxo de caixa no tempo, maior para os casos de permuta. Por quê? Porque a exposição de caixa é menor. Então você consegue ter uma rentabilidade como estratégia. Você consegue fazer mais projetos, né? Faz mais coisa com os mesmos recursos. Isso acaba sendo melhor para a incorporadora. Tá? Agora, tem um fator também que é o controle da operação. Principalmente no caso da cota real, nós somos compradores de terrenos qualificados. A gente tem incorporadora no grupo, tem loteadora no grupo. Nós temos outras empresas que, inclusive, financiam obra para outras incorporadoras. Ou seja, nós somos um permutante qualificado. É como se fosse um smart money. Sim. Aquele dono de terreno que te ajuda a fazer um negócio acontecer. É diferente de um dono de terreno que não é qualificado e que muitas vezes não entende do mercado e te faz cobranças, às vezes até sem sentido. Então, nós somos um dono de terreno muito parceiro e que ajuda muito a incorporação a acontecer. No caso de uma aquisição de terreno direto pela incorporadora, ela não dá satisfação para ninguém. Então, ela é a única responsável por isso. Sim. Então, olha só como é até um nível de irresponsabilidade de um investidor que compra um apartamento na planta, sem incorporação, onde o terreno é só da incorporadora. Ele depende exclusivamente de uma pessoa só para isso dar certo. De uma única pessoa jurídica. Isso é muito arriscado. Se ela não tiver garantias, isso é muito arriscado. Então, quando você tem um fundo de investimento como permutante, tem uma incorporadora, uma seguradora, você tem dezenas de pessoas envolvidas. O risco ele é compartilhado para dezenas de pessoas. E por isso que, costumeiramente, a cota real tem feito negócios maiores, de dezenas de milhões de reais. Por quê? Porque fica mais leve compartilhar os riscos desses negócios maiores entre todos esses players, né? Então aqui a gente tem 3 pontos para quem está considerando investir numa operação como essa, né? Primeiro, entender o veículo que você está entrando. Se for uma SCP ou um FII, são ferramentas diferentes, com níveis de proteção diferentes também. Custos diferentes, um certo nível de rentabilidade também diferente. Não existe, na minha visão, não existe melhor, existe o que for mais adequado para o teu perfil que você está buscando. Né? O nível também de proximidade que você quer ter com aquele quem está estruturando. Vou fazer um parênteses só aqui. Para investidores, por exemplo, que eventualmente, em algumas operações, a cota real abre oferta, a possibilidade de investimento com imóvel. É algo que em fundo de investimento tem como aportar fundo de investimento em imóvel? Tem. Né? Mas isso não está disponível nos fundos da cota real. Sim. Né? Não é uma opção. Por quê? Porque aquela operação não foi formatada para isso. Quando isso é formatado dentro da cota real, ela é formatada através das operações de SCP. Ou seja, é um nível de flexibilidade de método de pagamento que existe na SCP que remunera tão bem quanto uma operação que nem existe dentro do fundo imobiliário. Tem muito FII listado, né, nos últimos meses que abriu muita oferta de cotas para absorção de imóveis. Né? Isso gerou uma certa liquidez também nesses fundos, mas são casos a casos. Né? São fundos maiores listados, enfim, tem um outro nível também de ativos que eles estão trabalhando. Mas no nosso caso é justamente isso. Se para ter acesso a coisas mais, vamos dizer assim, estruturadas de uma forma diferente, você tem que ter uma proximidade maior com a gente. Né? Então, no segundo nível, esse é o primeiro nível. Primeiro, entender o veículo que você está entrando. Né? Entender o que você está disposto a abrir mão, vamos dizer assim, e o que é mais importante para você. Segundo ponto é o ativo real por baixo, que é o que importa. Né? Então, o terreno, o incorporador, o projeto, a estrutura jurídica que está protegendo esse veículo. Mas isso também não substitui a qualidade do investimento. Então, antes de qualquer análise de veículo, eu sugiro analisar o projeto, a estrutura. Qual é o produto, Qual é o produto? Qual é o terreno? Qual é a região? Qual é o valor do metro quadrado, por exemplo? Qual é a sua margem de segurança? Né? Sempre olhar com essa lente de margem de segurança. E terceiro, a gente entender que é um investimento de médio e longo prazo. Sim. Né? Se você está buscando uma liquidez daqui a um ano,
eu acho que esse não é o melhor investimento para você. Não é. Principalmente por causa do... Tu começa a perceber as características do investimento em cima de liquidez, né, prazo da operação e rentabilidade. Então, com os múltiplos hoje que a Cota Real consegue oferecer para os seus investidores, são características de múltiplos que você não consegue em curto prazo. Né? A gente vê muito investimento no mercado sem regulamentação, prometendo mundos e fundos com liquidez diária. Né? Isso existe nas bets só, isso não é investimento, né? Isso é jogar dinheiro fora. Então, quando você está falando realmente de ativos que são investimentos que ganham valor com a inserção de trabalho, de licenciamento, né? de inteligência de mercado, de projetos, você tem ao longo do tempo a valorização desse ativo. E aí sim, de fato, múltiplos como a Cota Real oferece hoje para os investidores é médio e longo prazo. Show demais, Vitor. Obrigado por ouvir os bastidores do mercado. Até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais um episódio.